história que vou contar a seguir não aconteceu comigo, mas com o meu avô. Ele nasceu e cresceu em uma pequena cidade de Antioquia, aos pés de uma montanha. Meu avô se dedicou à agricultura por toda a vida, assim como seu pai e também o meu. Vamos dizer que eu sou o único que quebrou a tradição da família, já que sou engenheiro de computação. Sim, algo curioso, mas enfim. O que vou contar foi vivido pelo meu avô quando ele tinha 18 anos e foi algo tão marcante que, mesmo hoje, aos 98 anos, ele ainda se lembra vividamente, como se tivesse acontecido ontem. Era o ano de 1944. Como mencionei, meu avô tinha 18 anos na época, então era um jovem que começava a gostar de festas e bebidas alcoólicas. Por isso, toda sexta-feira, depois de um longo dia na plantação de café, ele costumava caminhar vários quilômetros pela montanha até chegar à cidade vizinha, onde havia uma espécie de taverna. Era lá que todos os seus amigos se reuniam. Na pequena vila onde ele morava, não havia eletricidade. Na cidade vizinha também não. Mas essa taverna tinha um gerador elétrico, um verdadeiro luxo para aquela época, especialmente em um vilarejo tão remoto. E ainda mais luxuoso era o fato de que o local tinha uma rola, uma espécie de máquina que tocava música, a mais alta tecnologia em equipamentos de som daquele tempo. Isso fazia com que todos os jovens da vila e das cidades vizinhas se reunissem ali nos fins de semana para se divertir e socializar. Nem preciso dizer que esse era o local mais popular da região. O único problema era que, para voltar para casa, meu avô precisava atravessar a colina, pois o caminho era impossível de percorrer a cavalo. E, na maioria das vezes, ele fazia isso completamente embriagado. Como em toda cidade antiga, lendas sobre espíritos e fantasmas eram comuns, e as pessoas as levavam muito a sério. No entanto, ele sempre foi muito cético, pois já tinha passado inúmeras noites sozinho no meio da montanha sem nunca ter visto ou ouvido nada de estranho. Por isso, não acreditava nessas baboseiras, como ele dizia. Entre todas as lendas de fantasmas e aparições, havia uma que era especialmente conhecida, porque muitas pessoas afirmavam ter tido encontros com ela. Tratava-se de um espírito demoníaco chamado Laurona. Esse nome vinha do fato de que ela era uma mulher que ria de forma debochada. Seu riso era tão alto e espectral que atormentava as pessoas por dias. Quem ouvia a risada dela uma vez, continuava a escutá-la por onde fosse, mesmo quando estava sozinho. Diziam que muitos homens que a encontraram perderam a sanidade e alguns até tiraram a própria vida. Mas havia um detalhe ainda mais assustador sobre esse espectro. Muitos dos homens que a viram na montanha nunca mais foram vistos. Alguns eram encontrados mortos semanas depois, no meio da floresta, enquanto outros jamais eram encontrados. O que se sabia sobre isso vinha dos poucos que conseguiram escapar e voltar para casa. Eles diziam que acordavam desorientados no meio da mata, atormentados pela experiência, e quase não conseguiam sair vivos dali. Por essa razão, os moradores da região tinham muito medo desse espírito e evitavam ao máximo estar na montanha à tarde da noite. Acreditava-se que Laurona aparecia entre 2 e 3 horas da manhã e que tinha a aparência de uma mulher vestida de branco, com um véu transparente que revelava um rosto cadavérico e um pescoço anormalmente longo, que se movia como o de uma cobra. Meu avô, no entanto, achava que tudo isso era superstição, histórias inventadas pelas mulheres para evitar que os homens saíssem para beber. As pessoas da vila levavam essa lenda tão a sério que quase nenhum jovem da taverna se atrevia a sair do local depois da meia-noite. Eles sabiam que poderiam acabar atravessando a montanha por volta das 2 da manhã, e isso os apavorava. Por isso, preferiam ir embora mais cedo ou até mesmo dormir na taverna. Meu avô também costumava amanhecer na festa, mas não por medo de espíritos. Ele simplesmente gostava de aproveitar a música, as bebidas, as mulheres e os jogos até o sol nascer. Mas, certa noite, um evento na taverna o obrigou a sair mais cedo do que o normal, e foi então que ele viveu o que descreve como a experiência mais aterrorizante de sua vida. Naquela noite, o cunhado do dono da taverna bebeu demais e ficou agressivo com a esposa. O dono interveio para defendê-la, mas o outro homem também se voltou contra ele e começaram a brigar. A briga ficou muito violenta, até que o agressor quebrou uma garrafa e golpeou o dono da taverna no abdômen. Isso fez com que a esposa e irmã do dono fechassem o local imediatamente,
desligassem o gerador e expulsassem todos. Ainda assim, algumas pessoas decidiram permanecer nas proximidades, mesmo sem eletricidade ou bebida, pois tinham medo de cruzar a montanha àquela hora. Mas isso não preocupava meu avô. Se não havia mais música nem álcool, não havia motivo para ficar. Pegou o seu facão, que sempre levava consigo tanto para abrir caminho na mata quanto para se defender, tomou o que restava da sua garrafa de rum e partiu. Seus amigos tentaram convencê-lo a ficar, mas ninguém conseguiu. Afinal, não era a primeira vez que ele voltava sozinho de madrugada. Mas, dessa vez, algo aterrorizante o aguardava. Enquanto caminhava pela montanha, já um pouco bêbado, começou a ouvir uma mulher chorando entre os arbustos. Ele parou e tentou ouvir melhor. Então, os lamentos se transformaram em gritos, seguidos pelo som de um chicote estalando na pele de alguém. Cada golpe era acompanhado pelo grito doloroso da mulher. Indignado, meu avô sacou o facão e foi em direção ao som, pronto para dar uma lição no agressor. Mas, conforme avançava, os sons pareciam se afastar. Ele o seguia, mas cada vez que achava que estava perto, os gritos vinham de um pouco mais longe. Isso continuou até que ele chegou a um arbusto de onde o som parecia vir exatamente de trás. Ele se aproximou silenciosamente, pronto para atacar, e com um único golpe cortou os arbustos. Quando fez isso, encontrou nada. O choro ainda ecoava ao seu redor, mas logo começou a se transformar em uma risada assustadora, que ficava cada vez mais alta e parecia cercá-lo. Foi então que percebeu a verdade: Laurona existia. De repente, tudo ficou em silêncio e o chão começou a tremer. Ele sentiu uma presença fria e densa atrás dele, como se algo estivesse bem próximo. Cada fio de cabelo do seu corpo se arrepiou. Então, ele ouviu um riso grotesco e baixo, que foi crescendo até se tornar uma gargalhada horrenda. Antes que pudesse reagir, um grito ensurdecedor ecoou, e ele sentiu um impacto forte no peito antes de tudo escurecer. Na manhã seguinte, foi encontrado por seu pai e irmãos, perdido no meio da mata. Depois daquela noite, ele nunca mais atravessou a montanha de madrugada. O medo do escuro o acompanhou pelo resto da vida. Eu nasci e cresci em uma cidade pequena onde o ditado de que todo mundo conhece todo mundo era totalmente verdadeiro. Lembro que eu era amiga de todos os meus vizinhos, já que estudávamos na mesma escola e brincávamos juntos todas as tardes. Lembro que um dos lugares onde mais gostávamos de brincar era em frente à casa da Dona Martina, uma senhora muito carinhosa que sempre preparava suco e biscoitos para nós, segundo ela, para recuperarmos a energia depois de correr tanto. Dona Martina era uma senhora de uns 70 anos que morava sozinha em sua casa, pois seu marido havia falecido há 10 anos e ela nunca se casou novamente. Também não tinha filhos, então, de certa forma, todas as crianças da rua eram seus filhos, ou melhor, netos, porque era assim que a víamos, como uma avó. Havia duas coisas muito únicas sobre Dona Martina. A primeira era que ela era uma grande amante de café. A segunda era que ela nunca abandonou o estilo hippie. Estava sempre vestida com aquelas blusas cheias de cores e figuras psicodélicas dos anos 60 e costumava usar muitos colares nesse mesmo estilo, o que a tornava inconfundível. Você reconhecia Dona Martina de longe. Eu, particularmente, gostava muito dela, pois também sempre fui apaixonada por café desde criança. Mas, por algum motivo, meus pais não me deixavam tomar. Lá em casa, era proibido criança beber café. No entanto, eu costumava escapar para a casa da Dona Martina à tarde para tomar café escondido. Sentávamos juntos e conversávamos como dois bons camaradas na sala de sua casa. Na época, eu tinha uns 9 anos, mas adorava ouvir suas histórias. Gostava de saber tudo o que ela já tinha feito na vida. Suas viagens, as pessoas que conheceu, como ela e o Dom Julián se conheceram em uma caravana hippie enquanto protestavam contra a guerra, e a vez em que ela tirou a blusa e ficou de peitos de fora no meio de uma manifestação. Ela era uma pessoa muito interessante, mas, acima de tudo, eu adorava ouvir a história de amor dela com Dom Julián, seu falecido marido, que infelizmente nunca conheci pessoalmente, pois ele morreu um ano antes de eu nascer. Mas Dona Martina guardava com muito carinho todas as fotos e lembranças que tinha dele. Também guardava suas cinzas,
Dizia que nunca iria se desfazer delas, pois seu último desejo era que, quando chegasse sua hora de partir, suas cinzas fossem misturadas às dele e jogadas no mar. Para ser sincera, com 9 anos eu não sabia se isso era algo bonito ou assustador. Mas ela falava disso com tanta naturalidade e com um brilho tão especial nos olhos que dava para ver o quanto ela sentia falta dele. Ela mesma dizia que estava ansiosa pelo dia em que poderia reencontrá-lo. Aos 9 anos, eu ainda não sabia dizer se aquilo me parecia romântico ou mórbido, porque, no fundo, soava como se ela estivesse desejando morrer. De qualquer forma, em uma dessas conversas, eu disse para Dona Martina que, se ela estivesse pensando em partir para se juntar a Dom Julián, pelo menos deveria se despedir de mim primeiro. Naquele momento, lembro que ela me olhou com carinho e disse: eu queria saber quando, mas, se Deus permitir, eu vou. Alguns anos depois, meus pais se divorciaram e tive que me mudar com minha mãe para um apartamento em uma área residencial de outra cidade. A separação não foi amigável. Minha mãe e meu pai ficaram anos sem se falar. Sempre que meu pai queria me ver, ele tinha que ir até minha nova cidade, pois minha mãe nunca me deixava ir até lá. Nunca entendi o motivo disso. Talvez um dia eu descubra. O que lembro muito bem é que tive dificuldades para me adaptar ao ambiente urbano. Eu estava muito acostumada com minha cidadezinha, com as ruas, os vizinhos, os amigos e, claro, com os cafés da tarde com Dona Martina. Mas, aos poucos, fui me acostumando, até que, em certo momento, já não sentia tanta falta do meu antigo lar. Algo normal quando se é criança. 5 anos depois, as coisas finalmente se acalmaram entre meus pais e minha mãe finalmente me deixou passar as férias com meu pai. Eu fiquei muito animada. Estava ansiosa para reencontrar meus amigos de infância e saber o que tinha acontecido com cada um. Mal podia esperar para caminhar novamente por aquelas ruas empoeiradas. Claro, para tomar café com Dona Martina. Meu pai me disse que ela ficou muito feliz ao saber que eu ficaria lá por alguns dias. Saímos cedo para a viagem, que durava 7 horas de carro. Quando chegamos, vários dos meus amigos de infância, agora adolescentes como eu, já estavam me esperando na casa do meu pai. Assim que saí do carro, corri para abraçá-los. Esse é um dos momentos mais bonitos da minha vida. Mas ainda havia uma pessoa muito especial para reencontrar, Dona Martina. Naquela tarde, fui até uma vendinha com 2 amigos para comprar doces e salgadinhos para a nossa noite do pijama. Quando olhei para a casa de Dona Martina, vi ela na cozinha, servindo uma xícara de café. O que me surpreendeu foi que ela não estava usando um de seus vestidos coloridos nem seus colares. Vestia apenas um simples roupão branco. Imaginei que havia acabado de acordar de um cochilo. Comecei a acenar animada e ela virou para mim com um grande sorriso. Fiz um gesto de que passaria lá em breve para tomar café. E ela acenou com a cabeça e ergueu a xícara como sinal de que me esperaria. Depois de comprar tudo, voltei para casa. Meus amigos foram se arrumar para a nossa noite do pijama e eu fui até a cozinha avisar meu pai que ia ver Dona Martina. Mas meu pai me olhou de um jeito estranho e disse: filha, senta aqui um momento. Preciso te contar uma coisa. Aquilo me surpreendeu, mas me sentei. Então ele continuou: eu não queria te contar antes para não estragar sua alegria de voltar, mas a Dona Martina faleceu ontem à noite. Na hora, fiquei confusa. Comecei a balançar a cabeça e disse que isso não podia ser verdade, porque eu tinha acabado de vê-la pela janela da cozinha, tomando café. Meu pai me olhou sério e disse que isso era impossível, porque, na verdade, Dona Martina morreu na noite anterior de um ataque fulminante enquanto dormia. Uma vizinha, que sempre levava pão para ela de manhã, a encontrou sem vida. Naquele momento, me lembrei do roupão branco que ela usava. Nunca a vi vestida assim durante o dia. Também achei estranho ela não ter saído para me cumprimentar. Meses depois, liguei para meu pai e perguntei se os irmãos de Dona Martina tinham cumprido seu último desejo. Meu pai disse que sim. Eles misturaram suas cinzas às de Dom Julián e as jogaram no mar, exatamente como ela queria. Sei que há pessoas céticas sobre essas coisas. Eu também era. Mas essa experiência me mostrou que existe algo além do que podemos ver e tocar. E sempre que penso nisso, me pego imaginando se aquele café que Dona Martina e eu deixamos pendente, um dia vamos tomá-lo juntas.
quando nos reencontrarmos do outro lado. Tenho 2 filhos, Meg e Donnie, de 6 e 7 anos. Eles nasceram em nossa antiga casa, que ficava em um pequeno subúrbio no sul de Wisconsin. Mas um dia, algo muito assustador aconteceu, me deixando sem escolha a não ser mudar minha família para outro lugar. Esta é uma história longa, complexa e horrível, mas hoje vou compartilhá-la com você. Minha esposa, Ana, e eu morávamos com nossos pais antes de nos casarmos, mas quando demos esse grande passo, comprei para nós essa casa. Era bem modesta, mas tinha tudo o que precisávamos para construir nossa família ali. Logo depois, tivemos nossos 2 filhos naquela casa. Na época, o bairro estava mudando aos poucos, e não para melhor, mas ainda assim, nosso plano original era ficar naquela casa pelo máximo de tempo possível. Nossa casa ficava na esquina, no cruzamento da rua. A casa ao lado era coberta por muitas árvores e arbustos altos, então quase nunca víamos aqueles vizinhos. Já o vizinho dos fundos se chamava Marcos e tinha acabado de se mudar. Naquela época, ele morava ali há menos de 1 ano e só havíamos trocado algumas palavras com ele. E, mesmo nessas poucas vezes, mal entendíamos o que ele dizia, pois ele era de origem alemã e tinha um sotaque muito forte. Além disso, ele não era a pessoa mais simpática do mundo. 2 janelas dos fundos da casa dele davam para o nosso quintal, então não havia muita privacidade. Mas, como nunca vi nenhuma luz acesa nesses cômodos, sempre supus que fosse um quarto de hóspedes desocupado. Fazia sentido. Certo dia, Meg e Donnie estavam brincando no quintal com uma piscina inflável e pistolas d'água, enquanto eu aproveitava para fazer alguns reparos no jardim. Em um momento, quando eu carregava algumas ferramentas para a garagem externa, olhei para cima e vi Marcos, o vizinho dos fundos, parado em uma das janelas, olhando para minha casa. Ele ficou ali por alguns segundos, mas, ao notar minha presença, virou-se e saiu da janela. Aquilo foi um pouco estranho, sem dúvida, mas deixei passar. Mais tarde, naquele mesmo dia, minha esposa preparou alguns sanduíches para as crianças e depois do almoço, com o sol se pondo, elas voltaram para o quintal para brincar. O dia estava muito quente, então voltaram para a piscina inflável para se refrescar. Enquanto isso, Ana e eu ficamos na cozinha conversando enquanto ela organizava tudo para preparar o jantar. Em um certo momento, enquanto falávamos sobre algumas reformas na casa, percebemos que o riso das crianças havia parado de repente. Então, Donnie entrou na cozinha e disse que havia uma luz piscando na janela do vizinho. Minha esposa e eu nos entreolhamos, e eu pedi para Donnie me levar ao quintal e me mostrar do que ele estava falando. Ele saiu e eu o segui. Quando chegamos lá, ele apontou para uma das janelas da casa de Marcos, que dava para o nosso quintal, e disse que havia uma luz branca que piscava constantemente ali. Na mesma hora, pensei no pior e perguntei às crianças se aquilo parecia o flash de uma câmera. Ambas responderam que sim. Eu disse a elas que era hora de entrar para secar e jantar. Ajudei a secá-las um pouco para não molharem o chão e depois as levei para o quarto para tomarem banho e trocarem de roupa. Em seguida, voltei para a cozinha e contei a Ana o que as crianças haviam dito. Assim como eu, ela também pensou no pior e me disse que eu deveria ir falar com o vizinho. Concordei na hora. Caminhei pela calçada até chegar do outro lado do quarteirão, onde ficava a porta da frente da casa de Marcos. Bati na porta várias vezes, mas ele não atendeu. O carro dele estava na garagem, então ele tinha que estar em casa. Mas, mesmo depois de bater por mais de 10 minutos, ele não apareceu. Em certo momento, desisti e voltei para casa. Contei a Ana que o vizinho não abriu a porta, o que tornava o relato das crianças ainda mais crível. E, embora não pudéssemos provar que a luz branca que os pequenos viram era o flash de uma câmera, eu estava quase 100% certo de que era. Isso era muito perturbador, porque significava que ele provavelmente já tinha feito isso em outras ocasiões. Certa noite, enquanto Ana e eu estávamos no quarto, de repente ouvimos a porta dos fundos abrir e fechar suavemente. Ana ficou nervosa e pediu que eu fosse verificar. Saí para o quintal e olhei ao redor. Acendi todas as luzes e revirei tudo, mas não encontrei nada nem ninguém. No entanto, percebi que as luzes do quintal de Marcos estavam acesas.
Fui até a cerca para olhar para o quintal dele e quase caí para trás quando ele apareceu do outro lado da cerca e perguntou se eu precisava de algo. Perguntei se ele tinha visto ou ouvido alguém rondando o nosso quintal, e ele disse que não. Aproveitei o momento para perguntar diretamente se ele estava observando meus filhos, porque eles tinham certeza de que alguém estava na janela tirando fotos deles brincando na piscina. A reação dele me pareceu muito suspeita. Ele se ofendeu demais com a minha pergunta, quase gritando comigo por fazer tal acusação sem provas. Mas, no fundo, ele estava certo sobre uma coisa. Eu não podia acusá-lo sem provas. E, naquele momento, eu não queria, nem era conveniente, criar um problema com esse vizinho. Então, apenas me desculpei e voltei para casa. Quando contei a Ana o que aconteceu, ela ficou furiosa e disse que eu não deveria insistir. Ela estava convencida de que ele era culpado e um verdadeiro depravado. Tentei acalmá-la, explicando que, apesar de eu também ter certeza disso, não tínhamos nenhuma prova real para agir contra ele. O próximo incidente aconteceu algumas semanas depois. Dessa vez, foi no meio da noite, enquanto dormíamos. Acordei com Ana me sacudindo, completamente em pânico. Olhei ao redor do quarto, confuso no início, mas então ouvi os gritos das crianças vindo do quarto delas. Pulei da cama e corri pelo corredor até o quarto deles. Donnie estava acordado, chorando e gritando, e, alguns segundos depois, percebi que o choro alto dele também acordou Meg, que começou a chorar junto. Perguntei ao meu filho por que ele estava chorando, e a resposta dele fez meu sangue ferver. Donnie disse que, um segundo antes, havia alguém do lado de fora da janela, e que viu um flash de câmera ali. Fiquei realmente furioso, mas, ao mesmo tempo, aquilo me arrepiou. Era uma mistura de medo pelo motivo pelo qual ele estava fotografando meus filhos e de raiva por saber que ele estava realmente fazendo isso. Perguntei a Donnie como essa pessoa era, mas ele disse que não conseguiu ver. Levei as crianças para nosso quarto para dormirem conosco e deixei as luzes apagadas. Espiei pela janela do nosso quarto para olhar para a casa de Marcos. Analisei todas as janelas da casa dele e então vi algo que me deixou em choque. Ele estava fazendo exatamente o que eu estava fazendo. Ele estava espiando por uma das janelas do mesmo cômodo que dava para o nosso quintal. Corri para fora de casa. Pulei a cerca e atravessei o quintal dele até chegar à porta da frente. Toquei a campainha umas 30 vezes, mas ele nunca abriu a porta. Foi então que liguei para a polícia, apenas para garantir que houvesse um registro contra Marcos. Descobri que ele já tinha um processo aberto por posse de pornografia infantil. Marcos foi preso e condenado a 3 anos de prisão. No entanto, menos de um ano depois, ele foi solto após pagar fiança. Depois disso, minha esposa e eu decidimos vender a casa e nos mudar para outro bairro. Nunca mais ouvi falar de Marcos. Felizmente. Quando eu tinha 12 anos, meu passatempo favorito e um dos momentos mais esperados do dia era o meu passeio com Dan depois do jantar. Dan era meu cachorro, um lindo Golden Retriever que meus avós me deram de presente de Natal 3 anos atrás. Desde então, éramos inseparáveis. Esses passeios depois do jantar eram especialmente divertidos, pois quase sempre meus amigos, Bárbara e Matt, se juntavam à aventura, e nos divertíamos muito correndo pelas ruas e brincando de buscar com o Dan. Na nossa cidade, não havia muito o que fazer, então, geralmente, apenas caminhar ou jogar futebol em algum dos nossos quintais já era um ótimo plano. Mas, de vez em quando, gostávamos de seguir até um pequeno riacho ali perto, só para passar o tempo jogando pedras na água e conversando. O único problema era que, para chegar lá, precisávamos atravessar um enorme milharal que pertencia ao dono de uma fazenda próxima. Esse fazendeiro nunca reclamou de nós, crianças, passando pela plantação para chegar ao rio. Então nossos pais nos deixavam ir sem problemas. Depois daquele dia, porém, decidimos nunca mais pegar aquele caminho. Naquela tarde, eu estava caminhando pela rua com o Dan quando, de repente, ele parou para cheirar uma árvore na beira da calçada. Foi nesse momento que Bárbara apareceu correndo e me disse que Matt já estava no riacho, nos esperando lá. Perguntei ao Dan se ele queria nadar naquela noite, e seu rabo começou a balançar freneticamente. No idioma dos cachorros, um sim absoluto.
Então, seguimos nosso caminho. Andamos juntos pelo caminho até o milharal. Quando estávamos a poucos metros de distância, Ben foi o primeiro a correr em direção à plantação, algo que ele sempre fazia, pois, por algum motivo, adorava pular entre as plantas de milho. No entanto, dessa vez, ele parou bem na beirada, em posição de alerta. Olhei para ele, tentando entender se algo estava errado, mas Bárbara não percebeu e continuou andando rápido à nossa frente, sumindo da nossa vista em poucos instantes. Assim que ela entrou na plantação, Ben começou a ficar inquieto, como se estivesse preocupado com ela. Num piscar de olhos, ele saiu correndo pelo milharal atrás dela. Percebendo isso, eu também corri, tentando alcançar minha amiga e meu cachorro. Mas, em determinado momento, me vi no meio do milharal, completamente sozinho. Naquele instante, não pude evitar sentir medo. Comecei a olhar ao redor enquanto chamava pelo Den. Felizmente, ele veio correndo até mim quase imediatamente. Mas, então, ouvi Bárbara me chamando aos gritos. Segui a voz dela. Felizmente, logo a encontrei mais à frente. Decidimos continuar andando até o riacho, agora sempre ao lado do Den. Se naquela época já tivéssemos celulares, provavelmente teríamos mandado uma mensagem para Matt avisando que era melhor ele nos encontrar na minha casa, e teríamos voltado para lá. Mas, como ele estava nos esperando, precisávamos ir até o rio para chamá-lo. Segurei firme a coleira do Den enquanto atravessávamos o milharal, mas, a cada poucos passos, ele parava e virava a cabeça para o lado, com as orelhas em pé. No começo, achamos que era só coisa da cabeça dele, mas, na quarta vez que isso aconteceu, ouvimos Den soltar um rosnado baixo. Den nunca rosnava daquele jeito, a menos que percebesse alguma ameaça. Naquele momento, soube que algo estava errado. Um instante depois, começamos a ouvir o som das plantas de milho se mexendo ao longe, como se alguém estivesse caminhando rapidamente entre elas e vindo na nossa direção. Chamamos o nome de Matt, pensando que talvez ele tivesse se cansado de esperar e estivesse vindo nos encontrar, mas não houve resposta. O som do milho se mexendo ficou mais rápido, como se a pessoa estivesse acelerando o passo. Foi aí que decidimos correr. Saímos em disparada pelo mesmo caminho por onde viemos, enquanto o que quer que estivesse no milharal nos seguia de perto. Podíamos ouvir claramente o barulho dos passos atrás de nós. De repente, Ben começou a correr para longe de mim. Eu não era forte o suficiente para segurá-lo, então ele se soltou e desapareceu no meio da plantação. Gritei pelo nome dele enquanto continuava correndo, mas, quando finalmente saímos do milharal, ele não estava em lugar nenhum. Comecei a dar voltas pelo local, chamando-o na esperança de vê-lo sair da plantação. Mas, em resposta, só ouvi uma série de rosnados e latidos distantes. Gritei por ele uma última vez. Naquele instante, vi Den correndo em minha direção. Assim que ele chegou, agarrei firme sua coleira antes que Bárbara e eu disparássemos de volta para casa. Quando chegamos, contei tudo para o meu pai. Ele nos acompanhou até o milharal para garantir que Matt estivesse bem. Felizmente, o encontramos. Ele ainda estava no riacho. Ao nos ver, contou que tinha ouvido Den latindo há alguns minutos e também escutou alguém correndo para dentro da plantação. Depois disso, voltamos todos juntos para a cidade. Meu pai comprou doces para nós no caminho, mas, ao atravessarmos o milharal de volta, notamos algo estranho. Havia um pequeno pedaço de tecido manchado de sangue no chão. Quando chegamos em casa, minha mãe perguntou por que Den estava com sangue no pelo. Ao verificarmos, percebemos que ela estava certa. Foi então que meu pai concluiu que Den provavelmente havia mordido quem quer que estivesse no milharal, o que significava que alguém realmente estava nos perseguindo. Depois disso, meus pais registraram um boletim de ocorrência, caso alguém denunciasse uma mordida de cachorro, mas nunca ouvimos falar de nada a respeito. E essa foi a última vez que pegamos aquele caminho. A história que vou te contar a seguir é provavelmente o segredo mais sombrio da cidade onde eu nasci. Nasci e cresci em uma pequena cidade no sul do Canadá. Perto da entrada da cidade, há uma linda capela com um pequeno monumento nos fundos, dedicado a uma família de 4 pessoas cujas vidas foram tiradas por um estranho que nunca foi capturado.
Essa família estava em casa uma noite quando um estranho entrou de repente e esfaqueou cada membro da família enquanto dormiam. Mãe, pai, filho e filha perderam a vida naquela noite fatídica de fevereiro. Como você pode imaginar, esse crime horrível chocou toda a cidade. Primeiro, porque foi a primeira vez que uma tragédia desse tipo aconteceu na comunidade. E segundo, porque as vítimas eram o irmão do prefeito, sua cunhada e seus 2 sobrinhos. Quando isso aconteceu, eu estava no 5º ano, com apenas 10 anos de idade, mas ainda me lembro claramente da vigília, do funeral e da cerimônia emocional que cercou a revelação do monumento memorial da capela. O que se sabia sobre isso é que foi um crime completamente aleatório, um ato de pura maldade perpetrado por uma pessoa muito doente, que infelizmente nunca pôde ser capturada. No entanto, existe outra versão sobre esse terrível ato, uma versão que é um tipo de segredo aberto, algo que todos nós ouvimos, mas que ninguém diz por medo de represálias, porque as autoridades da cidade chegaram a ameaçar tomar medidas legais contra aqueles que tentassem prejudicar a reputação da comunidade espalhando rumores infundados. Isso porque, desde a sua fundação há mais de 200 anos, essa cidade tem se caracterizado por ser um lugar tranquilo e seguro, com autoridades impecáveis que conseguiram manter a comunidade livre de crimes por um longo tempo. Há até uma grande placa na prefeitura que prova isso. Enfim, o que vou te contar agora é a versão não oficial, aquela que ninguém quer que venha à tona. Vamos direto ao ponto. O que se diz que realmente aconteceu é que naquela noite, a família se reuniu na sala de jantar para o jantar, como todos os dias. Depois, eles foram assistir à TV e em algum momento entre 9 e 10 da noite, os pais colocaram os filhos para dormir. Ficou sabendo que o pai geralmente ficava acordado com um copo de uísque depois que sua esposa e os filhos iam para a cama. Nessa hora, transmitiam os resumos dos jogos de futebol e beisebol, e depois o pai assistia a alguns programas da madrugada. Sabe, aquelas coisas típicas de pai. O problema é que ele nunca realmente saiu do sofá naquela noite. Isso é relevante porque a história oficial dizia que a família havia sido assassinada enquanto dormia. E tecnicamente isso não era verdade, mas sempre foi pintado como se todos estivessem dormindo pacificamente em suas camas quando foram esfaqueados, o que não é bem o caso. Algumas horas antes do ocorrido, a família havia se sentado para o jantar. Não sei exatamente o que comeram, provavelmente algo como frango com legumes, mas sei o que comeram de sobremesa, porque naquele dia a filha de 12 anos da família fez uma sobremesa de pudim de morango, com sabor de creme, que provavelmente não era a sobremesa mais deliciosa que já haviam experimentado, especialmente porque a menina teve que colocar bastante açúcar, mesmo já tendo muito ali. Mas isso não foi feito inocentemente, ou porque ela não soubesse preparar a sobremesa, mas com total intenção de camuflar outros tipos de sabores. A menina de 12 anos colocou na sobremesa uma cartela inteira de comprimidos para dormir usados pela mãe. Não sei exatamente quanto os pais e o irmão da menina comeram, mas foi o suficiente para deixá-los inconscientes, para que ela pudesse colocar em prática o plano maquiavélico que havia preparado para aquela noite sombria. Agora, você entende a razão pela qual nunca pegaram o misterioso assassino vagabundo que decidiu matar uma família inocente aleatoriamente. Exatamente. Porque nunca houve um assassino como todo mundo imaginava. Depois que toda a família desmaiou devido à ação dos comprimidos, a menina foi até a cozinha, pegou uma faca grande na gaveta, depois foi até a sala de TV onde seu pai estava dormindo no sofá e cortou sua garganta sem hesitar. De acordo com o relatório de autópsia que foi publicado mais tarde, o corte foi tão profundo e largo que o homem não conseguiu gritar. Tudo o que ele conseguiu fazer foi colocar as mãos na ferida, mas não teve chance de fazer nada para salvar sua vida. Depois disso, a menina subiu e fez exatamente a mesma coisa com a mãe e o irmão, simplesmente os esfaqueando ali na cama deles, e depois foi para o seu quarto e pôs fim à própria vida da mesma forma. Aliás, tudo isso aconteceu numa sexta-feira à noite e ninguém suspeitou de nada até a manhã de segunda-feira, quando nenhum dos membros da família foi visto. Ou seja, as crianças não foram à escola e o pai não foi ao trabalho como administrador na prefeitura. Mas mesmo assim havia motivos para pensar que talvez eles tivessem viajado no fim de semana para visitar a família ou quem sabe. O fato é que ninguém foi visitar a casa para saber deles até a tarde de segunda-feira, quando o prefeito,
Depois de tentar entrar em contato com o irmão e a cunhada o dia todo, enviou o xerife e alguns policiais para verificar a situação. Os policiais chegaram justo quando estava começando a escurecer. Eles bateram na porta por um tempo, mas obviamente ninguém abriu. Porém, enquanto estavam na porta, perceberam um cheiro fétido vindo de dentro da casa, e foi nesse momento que se prepararam para arrombar a porta. Quando o fizeram, encontraram a cena aterrorizante. Mas qual seria o motivo de uma menina de 12 anos fazer uma coisa tão horrível? Bem, essa é provavelmente a parte mais sombria dessa história já sombria, e o que se acredita ser a verdadeira razão para o encobrimento. De acordo com o que a melhor amiga da menina na escola contou para sua mãe, ela havia sido abusada sexualmente por vários anos por seu pai, que tinha um sério problema com álcool, e a razão pela qual ele ficava acordado até tarde na sala de estar da casa era para esperar sua esposa e o outro filho adormecerem. Então subir até o quarto da menina e cometer o ato abominável. Segundo sua amiga, a menina em várias ocasiões falou para ela sobre esfaquear todos, porque ela dizia que todos sabiam disso, incluindo sua mãe, mas ela preferia fechar os olhos para não confrontar o pai. Supostamente, quando o relatório oficial do fato foi divulgado, essa vizinha falou para outra e disse que no dia seguinte iria até as autoridades contar o que sua filha havia dito. Mas isso é mais uma das coisas nebulosas por trás desse caso, porque no dia seguinte, essa vizinha fez as malas e foi embora da cidade com sua filha. Portanto, essa versão nunca pôde ser verificada. Mas como costuma acontecer em toda pequena cidade, o rumor começou a se espalhar e as pessoas começaram a questionar, porque certamente a forma como os eventos aconteceram era muito suspeita, assim como o fato de que, apesar de não terem encontrado tal assassino perigoso, as autoridades nunca foram vistas fazendo um grande trabalho policial ou esgotando todos os recursos para encontrar o autor do crime. Pelo contrário, depois de divulgar rapidamente o relatório sobre o que aconteceu naquela noite, depois de alguns dias, parecia que as autoridades haviam deixado o caso no esquecimento. A verdade é que ainda há muita escuridão sobre o que realmente aconteceu naquela noite e espero que algum dia as autoridades decidam trazer a verdade à tona.